Hoje iremos aprender a construir tabelas. E aqui no site Bootstrap podemos ver um exemplo do que iremos aprender. Antigamente, tabelas eram usadas somente para construir também, além das tabelas, a estrutura da página. Mas isso é antigo e hoje nós temos elementos mais sofisticados para isso. Então, quando você quer construir, por exemplo, uma lista de resultados de algum jogo, de campeonato, ou ações da bolsa, então geralmente usamos este elemento chamado table. Então é isso que nós vamos aprender. Começaremos agora iniciando a nossa tabela, inserindo o nosso elemento. Eu coloquei aqui para nós um documento que eu criei em PDF para entendermos melhor a estrutura dessa tabela, porque quando nós criamos no Visual Studio Code, nós criamos o nosso código na vertical. Porém, na página ela aparece na horizontal. Eu vou explicar detalhadamente e ficará fácil de entender. Então aqui inserimos table e agora nós precisamos inserir uma linha. Então para isso nós usamos table row. Para inserir a informação, nós usamos table data cell. Então é o elemento TD. Aqui que nós iremos colocar a informação. Por exemplo, eu vou construir uma tabela com alguns itens que uma empresa precisa comprar. Então aqui eu vou inserir computador. Eu vou inserir somente uma linha. Vou abrir o meu live server. E aqui temos uma linha com uma coluna. Agora eu vou inserir uma outra data cell com o preço do produto de R$5.000. Percebam agora que o preço ele foi ao lado e não embaixo. Então, depois de inserir o nosso table row, eu inseri o data cell, um data cell e outro data cell dentro do nosso table row. Então, percebam que isso aqui é o resultado do site. Ele estará na horizontal, um ao lado do outro. Porém, no nosso código, está embaixo. Então, o que você coloca dentro de uma row, dentro de um table row, você irá colocar dessa maneira aqui, mas ele irá colocar na página como se fosse assim. E é assim que nós fazemos tabela. Eu espero poder te mostrar isso com bastante clareza. Então, vamos construir outro table row. Aqui, mais um data cell. Por exemplo, laptop. E o preço de 3.500. Vou salvar. Aqui nós temos a segunda linha com duas colunas. Então foi isso que eu fiz aqui. Nós inserimos mais uma linha e duas colunas. Vou inserir mais um item. Para isso eu vou fazer com Zencoding. Vou fazer diretamente usando o table row, este símbolo, e dentro dessa linha eu quero mais dois data cell. Vou colocar tablet, 2.500. E agora o último item, vezes 2, será fone por 3.500. Vou salvar. Aqui nós temos a nossa tabela com os nossos itens e valores. Então, no nosso arquivo PDF, eu inseri mais uma linha, duas colunas, outra linha e duas colunas. Então, está feita a nossa tabela básica. Mas perceba que nós não temos nenhuma borda. Praticamente nenhum estilo nessa tabela, nós podemos usar isso, mudar isso com CSS. Vou abrir um Style Element dentro do meu Head Element. E aqui eu vou marcar Table e vou colocar Border. E nós precisamos de 3 valores. O primeiro valor é a grossura da nossa borda. Eu vou trabalhar com 1 pixel. O segundo é o estilo. Aqui nós podemos ter pontilhado, de bolinha, e essa aqui é a básica, sólida. E o terceiro item é a cor. Então aqui nós temos a
borda somente na nossa tabela e não nos nossos data cell. Então, eu vou mudar isso, abrindo outro CSS Rule. Então, agora nós vamos trabalhar com TD, que é Table Data Cell, e vou copiar o código ali, de cima, One Pixel, Solid e Gray. Pronto, nós temos agora borders dentro das nossas data cell. Mas percebam que eu dupliquei o nosso código. E isso não é legal em programação, porque caso algum dia eu queira mudar, por exemplo, a cor dessa borda, eu preciso fazer isso em 2 lugares. Agora imagina se for um código imenso. Isso vai dar muito trabalho. Então tente não repetir ao máximo possível quando você estiver criando o seu código. Então, para diminuir o trabalho, eu vou vir aqui em Table, colocar uma vírgula e colocar o outro elemento que eu quero identificar. Nesse caso, serão as minhas data cell. Então, aqui nós temos este CSS Declaration sendo aplicado tanto para as minhas data cell quanto para a minha tabela em si. Eu vou salvar e aqui temos o mesmo resultado com menos código. Porém, nós percebemos que as bordas estão separadas e nós queremos juntá-las para não ficar esse espaço aqui entre elas. Então, nós vamos colocar uma outra propriedade chamada de Border Collapse. E aqui nós vamos colocar Collapse. Vou salvar. Percebam que elas foram juntadas. Agora, nós precisamos colocar um pouco de espaço entre o texto e a borda. Então, quando você quer colocar espaçamento entre alguma coisa, algum elemento da sua borda, nós usamos a propriedade padding. Então, aqui eu vou colocar 5 pixels de padding. Então, a nossa borda está pronta. Mas que tal a gente adicionarmos um cabeçalho aqui à nossa tabela? Então, nós vamos começar aqui em cima, vamos abrir outra linha e agora nós vamos trabalhar com Table Heading, Table Header Cell. Então, aqui nós colocamos o TH e nós colocamos itens e agora colocamos outro item de preços. Deixa eu colocar aqui valor. Sim, criamos agora o nosso cabeçalho, mas não tem bordas aplicadas a eles. Então, nós podemos acrescentar aqui no nosso código de CSS o TH. E com isso, este estilo aqui, esse CSS, aplicará também a esses 2 itens aqui. Percebam que quando nós trabalhamos com header cell, eles ficam em negrito e ficam centralizados na página. Nós construímos nossa tabela básica. Não tem nada de errado com isso, mas nós podemos deixá-la mais semântica, separando por partes. Isso ajudará nos mecanismos de busca. Então, como nós temos aqui o nosso cabeçalho, nós podemos colocar T-head. Você vê aqui que abriu. Eu vou dar um Ctrl X no Closing Tag e vou colar aqui. Então perceba que semanticamente nossa tabela agora começou a ficar mais bonita. Então nós separamos pelo cabeçalho, agora nós temos o corpo da nossa tabela. Eu vou selecionar todo ele, vou apertar Ctrl Shift P, isso vai abrir o Command Palette, eu vou escrever wrap e vou colocar T-body. Ctrl S e pronto. Aqui não mudou nada, mas está mais semântico. Agora vamos colocar aqui um outro cabeçalho. Vamos voltar aqui no início do nosso T-head. Isso ainda estará dentro do nosso T-head. Vou colocar um table row e outro header cell. Aqui eu vou colocar gastos e vou salvar. Percebam que gastos só tem uma coluna. Perceberam aqui?
dentro dessa row, nós colocamos só uma coluna e a segunda coluna, que foi padrão gerada pelos outros itens, está vazia. Para nós podermos expandir essa coluna, é muito fácil. Nós vemos aqui, na coluna que nós queremos expandir, colocamos colspan, que é o attribute, e colocamos o valor de colunas que nós queremos usar. Então é 2, eu salvei, e aqui ela foi estendida. E que tal agora nós criarmos um rodapé para a nossa página? Então, para deixar semântico, eu vou usar o tfoot, e dentro eu vou criar uma linha, e aqui eu vou usar outro header cell. Então, o primeiro será total. E o segundo será o valor dos gastos. Então, foi 3.500 com 3.500, 7, com 5, 12, 12 mais 14.500. 14.500. Então, aqui nós temos o nosso rodapé. Mas agora eu vou colocar aqui eu vou estender um pouco essa frase aqui para nós vermos uma coisa. Então, eu vou vir aqui em valor, vou colocar valor de cada item. Ó, o meu printer, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas está me indicando que tem alguma coisa errada no meu código. E eu não consigo salvar, ele não vai formatar até que eu corrija esse erro. O que aconteceu foi, eu coloquei o meu tfoot dentro do meu tbody. Então, eu vou selecionar essa linha aqui e eu posso mover essa linha dentro do meu código pressionando Alt e a seta. Percebam que agora eu vou mover. Pronto, o meu tfoot está fora do meu tbody, eu vou dar Ctrl S, salvei, ele formatou e aquela indicação vermelha aqui no canto sumiu. Então agora sim, o meu site nós podemos ver que quando trabalhamos com header cells, eles são em negrito e centralizado. Digamos que aqui, nessa parte, eu queira colocar eles na esquerda para alinhar com o restante dos meus itens. Nós vemos em cima aqui no nosso Style Element. Eu vou colocar tfoot, que nós estamos trabalhando com esse seletor. Vou colocar Text Align, alinhamento de texto left, para a esquerda. E aqui está o texto alinhado para a esquerda. E para você que chegou até aqui, gostaria de passar um exercício para você. Construa essa tabela com apenas 2 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas, tá? O grande truque aqui é essa coluna vazia. Então, uma dica para vocês, não precisa usar colspan. Então, pause o vídeo, abre o seu Visual Studio Code, tente fazer por si só, e daí, quando você estiver terminando, eu vou passar a solução para vocês aqui na sequência. Então, vamos lá verificar a resolução deste exercício. Primeira coisa que nós precisamos fazer é abrir um Table Element, e aqui nós iremos trabalhar primeiramente com o nosso cabeçalho. Eu vou deixar para colocar o T-Head e o T-Body no final, tá? Eu acho mais fácil de trabalhar assim. Então, eu vou começar com uma linha, T-Row, e vou colocar T-Head. Eu preciso de 7 dias da semana. Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. E por que eu estou fazendo essas partes em inglês, pessoal? Para vocês começarem a pegar o jeito da programação de trabalhar no exterior. Porque o VS Code, a programação em si já é em inglês. Então, qual seria o ponto? Faz um pouco de sentido nós começarmos a aprender a falar inglês, tá bom? Então, aqui nós temos o T-Head. Vamos colocar aqui 7 itens, que são 7 dias da semana. Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Vou salvar. E aqui nós temos os dias da nossa semana. Agora eu preciso de temperaturas.
Então aqui nós fizemos o table row, vou colocar outra linha. Agora nós precisamos trabalhar com data cell. Então nós precisamos de 7 temperaturas e a palavra temperatura em si. Então vai ser 8 itens. Então aqui nós temos temperature. E agora nós podemos fazer o seguinte. Eu vou apertar Ctrl Alt e vou pressionar a seta para baixo. Isso irá marcar as minhas outras linhas. Percebam uma vez. Então Alt, pressione Ctrl Alt e a seta para baixo para você marcar todas as linhas. Isso ajuda nós a acelerar o processo de digitação. Então agora eu vou usar entities. Para isso eu vou usar ampersand. E eu sei que o símbolo, nós precisamos daquele símbolo dos graus. Então eu vou colocar degree, que é o símbolo, somente dig, e o semicolon. Vou apertar Tab, vou dar Enter. E aqui eu vou colocar um C maiúsculo. Então aqui nós geramos isso aqui para nós, vai gerar o símbolo do degrees, do graus, e aqui o C, representando o grau Celsius. E aqui para cada linha eu posso colocar valores relatórios. 26, 31, 27, 32. Pronto, vou salvar. Percebam que aqui o Monday está com a temperatura e não com este primeiro grau aqui. Então nós precisamos empurrar essa coluna para cá. O que nós vamos fazer é simplesmente adicionar uma coluna aqui da coluna em branco. Então nós vir aqui no nosso topo, aqui antes do Monday, nós vamos adicionar um espaço. E esse espaço será do tamanho da palavra que vier aqui embaixo, de temperature. Então vamos abrir um pouco de estilo, dar um style aqui para nossa página. Tables, T-Head, Header Cells, TD, Data Cells. Para isso vamos colocar border, 1 pixel solid gray, um border collapse, e padding 8 pixels, 5 pixels, o que você achar melhor. Então pronto, nós temos aqui a nossa tabela feita com esse espaçamento aqui, simplesmente adicionando uma coluna vazia. Para a temperatura, eu vou mudar de data cell para header cell. Vou salvar. Pronto. Podemos deixar a nossa página um pouco mais semântica. Eu vou pegar essa primeira parte aqui, nosso cabeçalho. Vou abrir o Command Palette, Wrap, e vou colocar T-Head. E o nosso body, a mesma coisa. Wrap T-Body. Neste caso, nossa tabela não tem um T-Footer, um T-Foot, não precisa de rodapé. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham feito aí e até a próxima aula.